Glória a Deus, meu querido irmão, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sei a hora que você vai ouvir essa ministração, mas abra bem o seu coração, porque eu tenho convicção, Deus vai falar profundamente com você. Falou muito comigo, me levou a fazer alguns ajustes também, e a ver áreas que eu já tinha vencido, e eu creio que a palavra do Senhor nunca volta vazia. E assim como fez na minha vida, vai fazer na sua vida também, para a glória do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo de número 41. Olha que verdades lindas que ela nos traz aqui. Diz o seguinte: bem-aventurado o que acode o necessitado. Que lindo! O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito de enfermidade. Na doença, tu lhes afofas a cama. Que palavra maravilhosa, queridos. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, queremos pedir a graça do Senhor nesse momento. Queremos profetizar, meu Deus, que essa palavra vai cair numa terra boa, que ela vai produzir a 100 por 1 para a glória do Teu nome, que ela vai penetrar no recôndito da alma, vai lançar luz, meu Deus, ali na escuridão e vai trazer as mudanças necessárias para a glória do Teu nome. Vai discernir entre junta e medula, meu Pai, e vai trazer em nós o desconforto necessário para uma mudança para a glória do Senhor. Abençoamos cada um que vai ouvir essa ministração. Repreendemos toda a distração em nome de Jesus. Profetizamos que nada vai impedir o Senhor de falar com elas em nome de Jesus. Que a glória do Senhor vai ser evidenciada e que ao término dessa palavra nós diremos: o Senhor fez na minha vida muito mais do que eu imaginava, para a glória do Senhor, e em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Veja que texto lindo, queridos, que o Senhor nos traz aqui. E uma realidade que nós precisamos entender dessa nossa relação com Deus é que Deus sempre vai nos chamar a um caminho de avanço. Deus sempre vai trabalhar na nossa vida de tal forma, queridos, que Ele vai nos levar a avançar nessa caminhada, nessa relação com Ele, entendeu? Nessa disposição de estar perto dEle. É uma coisa que quando nós obedecemos a Deus, se torna natural para a glória do Senhor. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ainda falando a respeito dessa relação com Deus, fala: conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Tem que ter essa desenvoltura de querermos crescer mais nessa relação com Deus. Ser fruto, queridos, do quê? De uma relação de dependência. À medida que nós dependemos do Senhor, queridos, o que acontece? Nós vamos nos aprofundando nessa relação com Ele para a glória do Senhor. Agora veja, essa relação de dependência não pode apenas passar pela configuração de eu querer a provisão. Eu dependo do Senhor como uma criança depende do pai e estou olhando para as mãos dele, esperando o socorro dele, esperando o alimento dele, esperando isso dele. Sim, isso é bom, isso é certo, isso é salutar. Mas, queridos, essa relação de dependência de Deus, do nosso mestre, dos nossos pais, também nos leva a reproduzir o que ele faz. Nos leva, querido, em uma relação de confiança, entendeu? E de amor, querermos viver o que verdadeiramente essa pessoa que cuida de nós é. Como nós vemos isso na relação pais e filho, irmãos. Chega um ponto que o filho começa a reproduzir e a viver e a ser exatamente o que o pai é. Nessa relação com Deus, queridos, o amadurecer da vida cristã tem que naturalmente passar por isso.
Tem que passar, faz parte, senão nós vamos ficar presos ali apenas nessa dependência que gera a provisão e nunca nessa dependência que nos leva a reproduzir o que o nosso Pai amado é. Eu mesmo, eu tenho 3 filhos, todos vocês conhecem, e eu ao preparar essa mensagem, como eu comecei a lembrar dos momentos, entendeu? Que eles reproduziam coisa minha. Exemplo, meu filho mais velho, o Marcos Alexandre, tinha um tempo que eu queria ensiná-lo a falar o nome papai. Eu falava para ele papai, papai, e ali ele reproduzia o som, papai. Mas dava um tempo, queridos, ele começava a imitar uma vaca, ficava Eu, gente, o que esse menino tem? Eu, gente, será se a mãe dele ensinou ele a imitar uma vaca? E ele, E quando eu chegava perto dele para ver, ele sorria, ficava com aquela alegria toda, não conseguia expressar uma palavra, mas sorria. E eu fiquei com aquilo um pouco inculcado, até que eu percebi que a mãe dele me chamava de Mo. Em vez de falar amor, ela só falava amor, vem cá, Mo, vem cá. E ele começou a reproduzir exatamente o que a mãe fazia, porque a mãe era provedora, a mãe gerava confiança, a mãe gerava essa relação de amor. Então ele viu que aquele era o caminho. É assim, queridos, o filho vai fazer isso com o pai. E Deus espera que nós venhamos reproduzir o que verdadeiramente ele é. Demais, quando nós confiamos, irmãos, nós pensamos o seguinte, quando ele entrar em ação, as coisas vão estar resolvidas. Ainda na inocência de criança, meu filho Pedro Henrique, ele sempre me achou fortão. Sempre foi desse, de mais subir em cima, de mais querer andar no meu pescoço, essas coisas todinhas. Então, ele me achava fortão, esse tipo de coisa. Minha esposa, por um outro lado, quem conhece, é muito chorona. Até mesmo na igreja, às vezes me constrange, irmãos. Toda ministração que tem, ela chora. Toda ministração que tem, ela chora. Eu falo, amor, daqui a pouco o pessoal vai pensar que eu sou um carrasco, porque toda hora você está chorando. Então, nas devocionais, no tempo dela com Deus, então, ela chora, e ela é daquela que chora que não tem como esconder. O nariz dela fica igual um pimentão vermelho, inchado, quando ela chora, não tem como esconder. E nos momentos dessa de oração, o Pedro Henrique ainda criança, pequeno e tudo, ela começou a chorar e chorou. E ele chegou ali perto, ficou olhando, entendeu, para ela. E ele tinha essa certeza que onde eu chegava as coisas estavam resolvidas, que eu era o homem, entendeu, que era o fortão, que eu tinha essas coisas. E no momento que a mãe dele está chorando, ele vem ali, toca na mãe dele e fala, mãe, não se preocupe. Era com o quê, meu filho? Quando o papai chegar, eu vou falar para ele comprar um bililio para a senhora, que as coisas vão se resolver. Então, como ele me via como um homem, e porque eu resolvi as coisas, ele entendeu, rapaz, eu vou ser homem como ele, quem for homem como ele vai ter as coisas resolvidas, porque ele resolve. É natural, irmãos, é um primeiro momento. Isso que a gente tem que ter quando eu fizer com que a presença de Deus se manifeste nesse lugar, se eu reproduzir ele aqui, as coisas estarão resolvidas. Isso é dependência. Isso é crescer diante do Senhor, irmãos. Essa aproximação de criança, entendeu? De querer parecer com aquela pessoa que lhe traz confiança, tem que existir em nós. Minha filha Ana Cristina, uma vez eu estava deitado lá em casa e cada filho tem um jeito. E ela é aquela que, para falar, ela vai se aproximando pelas beiradas. E eu estava lá vendo televisão, deitado, e ela veio, deitou no meu braço, ficou um tempo ali comigo. E, de repente, ela vem com a conversa comigo e fala, pai, diga, minha filha, posso lhe perguntar algo? Eu falei, pode, minha filha, sem nenhum problema. Quando eu crescer, eu vou ser loira igual a minha mãe? Sabe o que é isso, irmãos? Andava com a mãe, comia da mão da mãe, recebia da mãe. Naturalmente, ela queria se parecer com a mãe. Isso é certo, irmão. Isso é fato. Isso é notável. Aí eu pensei aqui, quebrei a cabeça para um lado, para o outro, e Deus me deu uma estratégia. Comprei um urso muito grande,
com um ursinho menorzinho, lindo ursinho e lindo ursão também, de pelúcia. Naquela época o urso dava o dobro dela, praticamente. Dei para ela, chamei ela no quarto, falei, minha filha, tá vendo esse urso? Esse urso é o papai, entendeu? E esse menorzinho aqui que está no braço dele é você. Então você se parece com o papai, mas na essência você tem muito da tua mãe, você tem muito de Deus, você tem muito de mim. Ela gostou tanto daquele urso que nunca mais me perguntou se ia ser loiro, querido. E aí resolveu. Se eu conseguir até achar essa fotinha aqui, vou pedir eles para colocarem aí para vocês essa fotinha. Mas o que ela queria? Ela queria reproduzir algo do objeto do seu amor, de quem gerava, entendeu? De quem trazia as coisas para ela, de quem cuidava. Então, não era só uma dependência para receber algo, mas a dependência, querido, nos leva a querer sermos como o objeto do nosso amor. O Senhor aqui nos chama a um nível diferente, queridos. Deus é amor. E nós precisamos reproduzir esse amor de Deus nas nossas vidas. Jesus mesmo, irmãos, declara que ele veio para fazer a vontade do Pai. E pela vontade do Pai, irmãos, ele morreu. E ele morreu, irmãos, pelo homem. Ele viveu para ensinar um caminho ao homem. Ele morreu, irmãos, para trazer salvação ao homem. Ele morreu servindo. Ele mesmo declara, queridos, que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Os discípulos, uma certa discussão nessa quem é melhor, eu sou melhor, você é o melhor, eu sou o maior. Ele para aquela discussão e fala, vós não sois assim. Quem quer ser o maior de vós, que seja o servo de todos. O Senhor nos traz essa realidade, querido. Ele nos mostra que o olhar para o próximo é uma manifestação exatamente desse reproduzir de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que veio em direção ao homem, queridos, que fez algo para socorrer o necessitado. Nós necessitávamos de vida, nós estávamos condenados ao inferno, nós precisávamos, irmãos, de um socorro para ir para o céu, e Deus veio em direção ao necessitado, Deus socorreu o pobre, Deus acudiu às nossas vidas por meio do seu Filho amado. Então a essência de Deus, irmãos, passa por esse amor. Precisamos reproduzir nesse texto, Deus nos chama a isso. Jesus Cristo na cruz do Calvário, irmãos, ele abre mão de momentos dele, de entrega, talvez de desabafo, na hora da morte, de falar assim, Senhor, eu estou aqui, foi sofrido, foi difícil, está doendo demais, quero terminar esses momentos conversando com o Senhor, falando, irmãos, naquele momento, uma das últimas palavras que ele declara ali na cruz do Calvário é, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Irmãos, ele reproduz o Pai. Deus veio em favor do homem, Deus amou o homem, enviou seu Filho em favor dele, e naquele momento Jesus também ama, que se entrega e sai também em intercessão. Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Me encanta, irmãos, o texto da ressurreição. Quando ele ressuscita e encontra ali com Maria Madalena, uma mulher sofrida, uma mulher que acreditou na palavra de muitos homens, uma mulher decepcionada, que um dia teve um encontro com o Salvador, irmãos. E naquele momento, irmãos, ele não veio com aparência como todos os homens vinham, com elegância, mostrando ser o tal para aquela mulher, mas a essência de Jesus tinha conquistado aquela mulher. É tanto, irmãos, que aquela mulher o confunde com um jardineiro. O amor dela, a entrega era tão grande, irmãos, a necessidade de um contato com Jesus era tão grande, irmãos, que ela vira para aquele homem, vira para Jesus, pensando que ele fosse um jardineiro, e diz o seguinte, se você escondeu o meu mestre, fala, que eu quero buscar. Até ali, irmãos,
ela não tinha se apercebido de Jesus. Hoje as pessoas querem viver muito pela aparência, mas o Senhor fala, queridos, na sua essência você tem muito para entregar para o outro. Muito. Não queira viver de Instagram, queridos, não queira viver de redes sociais. Não pense que porque você teve tantas likes ou tantas curtidas, você é o tal. Jesus se permite ser confundido com um jardineiro, irmãos. Mas na essência, ele era o que era, e é na nossa essência, irmãos, que nós saímos em socorro ao outro, é na nossa essência, irmãos, que nós reproduzimos Deus na nossa vida, é na nossa essência, porque o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas a Bíblia diz que o Senhor vê o coração. E naquele momento, irmãos, que ela fala, onde está o corpo dele? Me fala. Jesus fala, Maria. Ela automaticamente fala, Rabune. Por quê, irmãos? Porque existia uma comunhão. Porque como criança, irmãos, ela estava acostumada a ouvir a voz do mestre, do pai, dizendo, Maria. Quando ele fala, queridos, Maria, ela consegue entender quem ele é. Onde Deus te chama para essa relação, queridos, mais íntima, mais profunda. Que leva você a viver a essência com o Senhor. Ele se deu por Maria. Ele se deu pelos discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia fala que eles estavam tristes, queridos. E Jesus se aproxima dele e fala, o que preocupa vocês? Por que estáis assim? Eles falam, por acaso é só tu que não sabe o que aconteceu aqui? Depois de ressurreto. Ele fala o que aconteceu, ele não ouviu falar de Jesus, o Nazareno, um homem rico, em profecia, em palavra usada por Deus, da qual nós pensávamos que ele era quem redimiria a Israel, porém ele foi entregue, crucificado e acabou-se a esperança. E Jesus começa então a falar, ô tolo, inércio, vocês não entendem o que a palavra do Senhor diz? E começa a discorrer de Moisés até ali, irmãos, a ressurreição, e vai ensinando eles passo por passo. Jesus se entrega, vai em direção a alguém que precisava de um socorro. Jesus vai em direção a alguém que estava com a alma aflita, que estava decepcionado, que estava amargurado, doído, que estava, e agora, o que vai ser da minha vida? Quantas e quantas pessoas, queridos, nesse mundo, nesse dia atual, estão passando por um caminho de desesperança, e você tem a essência de Deus, que é palavra viva, que deve sair da sua boca e trazer a esperança. Onde a palavra do Senhor é ministrada, ela gera vida. Socorra, querido necessitado. E aquelas pessoas estavam necessitadas, queridos, de uma palavra. E o Senhor caminha com eles, Jesus Cristo, e vai falando da palavra do Senhor. Quando eles se aproximam da aldeia, entendeu? Jesus faz menção de passar. E eles falam assim, não, passa não, Senhor. Fica conosco. Como eu gosto, querido, desse texto. Fica, Senhor. Queria que nesse momento você na sua casa repetisse, Senhor, fica. Tinha uma cantora que ia muito na igreja Batista Filadélfia do Guará. Se não me engano, ela chegou ainda a vir na nossa igreja quando nós estávamos no porão. E ela tinha uma música que ela cantava o seguinte, fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, em meu coração. Queridos, faça questão da presença do Senhor. Eles convidaram Jesus a ficar e Jesus ficou. E ali, quando eles foram cear, Jesus pegou o pão, abençoou e quando repartiu, irmãos, eles viram o mestre ali. Na intimidade, irmãos, na comunhão, no partir do pão, no andar, na aparência, eles não viram, mas no partir do pão eles viram o mestre, eles sabiam quem ele era.
Quero te dizer, queridos, Deus quer se mostrar a você no momento de comunhão. No partir do pão, irmãos, veio restauração sobre a vida deles. No partir do pão veio o avivamento. No partir do pão veio direção. No partir do pão veio resgate. Na comunhão com Deus, queridos, Deus mudou a história mais uma vez daqueles discípulos e automaticamente eles voltaram para Jerusalém. Estavam seguindo outra rota, queridos. Mas quando eles entraram nessa comunhão com Jesus, o Senhor mudou a rota deles e falou: o caminho é esse. Quero te dizer, queridos, nesse momento, diga: fica Jesus. Eu quero o Senhor comigo. Deixe que o Senhor opere e faça as restaurações necessárias. Quantas e quantas pessoas, queridos, fazendo planos, quantas e quantas pessoas falando assim: não, agora eu vou pegar esse rumo, vou para esse lugar, agora eu vou pensar dessa maneira. Querido, fica tranquilo, mesmo que a sua mente esteja confusa, eu quero profetizar agora em nome de Jesus: o Senhor está vindo em teu socorro para a glória do nome dEle. O seu coração vai arder com a palavra do Senhor. A presença do Senhor vai mover no seu coração. Deus vai trazer provisão no partir do pão e vai gerar até onde não tem. E com certeza, os sonhos do Senhor serão restaurados na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua empresa, no seu ministério, para a glória do nome do Senhor. Nesse momento, Jesus desaparece e eles falam o seguinte: gente, era um mestre, como não percebemos como ardia o nosso coração quando ele falava. Quero dizer, queridos, Deus te chama a esse caminho agora. E aqui nós vemos nessa caminhada, nessa fala, nesse momento de Jesus, irmãos, como eles reproduzem do Senhor. Como se os chamam de volta para viver aquilo que o Senhor queria que eles vivessem. Nesse texto, então, irmãos, como o Senhor diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado. A Bíblia fala que o Senhor veio para que a nossa alegria fosse completa. E o Senhor falou: vocês serão bem-aventurados, vocês serão mais do que felizes, quando viverem o que eu vim viver no mundo: socorrer o próximo, socorrer ao necessitado, viver em função dele, viver essa graça. Até mesmo, irmãos, aí no mundo secular, eles falam de um caminho terapêutico chamado espelhar. Como muitas vezes, quando você está atendendo, conversando com uma pessoa que você conquista a confiança, que ela começa a acreditar na sua palavra, que ela sente segurança em você, inconscientemente ela começa a espelhar os seus gestos, começa a espelhar as suas atitudes, começa a espelhar a sua movimentação de braço, e ali a gente vê que foi quebrado a linha, que o rapport foi aceito, entendeu? Que aquele momento de conversa está partindo para esse outro nível, não só de teoria, mas de regeneração, de aceitação, está evoluindo. Precisamos espelhar, queridos, Deus por onde nós andamos. Socorra, querido necessitado. Socorra-o para a glória do Senhor. Viva o que Jesus viveu. Não veio, queridos, para ser servido, mas sim para servir. Tenha a essência de Deus na sua vida e vá em direção ao seu próximo para a glória do Senhor. E nós poderíamos citar vários textos, irmãos, quando ele fala a respeito ali também do bom samaritano, como ele sai em socorro ao próximo, como ele elogia aquele homem que era desconsiderado por muitos, mas porque ele viveu aquilo que a palavra do Senhor falou, Deus o chama, Deus o fala, Deus o exalta naquele momento. E eu creio que Deus quer fazer isso na sua vida. Tire os olhos do seu umbigo e deixe que a cura venha a partir de você, porque você tem Deus na sua vida. E olha, irmãos, as promessas do Senhor, o que Ele fala que aconteceria conosco quando nós vivêssemos isso, quando nós agíssemos da maneira que Deus quer, quando nós reproduzíssemos Deus de tal forma que fôssemos em socorro ao necessitado. Olha que texto lido: bem-aventurado o que socorre ao necessitado. Olha só, o Senhor o livra no dia mau.
o Senhor o livra no dia mau. Palavras, queridos, do nosso Deus. Pode ter certeza, se você vive isso, está se cumprindo na sua vida. Se você semeou isso, está se cumprindo na sua vida. Se você socorreu, queridos, aquele que precisava de algo, de uma palavra amiga, de uma ajuda talvez material, de uma ajuda emocional, de uma assistência espiritual. Se você foi de encontro a essa pessoa, querido, Deus tem um compromisso com você. Hoje eu ouvi um testemunho tremendo no comerciante, queridos, da igreja, que estava com medo de fechar a empresa ainda antes da pandemia. Nós já estávamos conversando, queridos, até que o dia mau chegou essa pessoa e ela demonstrou uma preocupação muito grande. E hoje, queridos, eu recebi uma palavra dela, um testemunho, quando ela dizia: pastor, há anos e anos eu não conseguia pagar a minha conta. Para a glória do Senhor, mesmo diante desse caos, nesse mês eu paguei todas as minhas contas. Estou precisando de outro funcionário, porque não estou dando conta da demanda. Deus o socorre no dia mau. Deus vem de encontro, querido. Deus faz a diferença, porque, irmãos, essa pessoa socorreu o necessitado, porque essa pessoa vinha em assistência, e eu conhecia e via quantas e quantas vezes ela socorria o necessitado, e hoje ouvimos esse testemunho. Queridos, fique tranquilo, se você espelha Deus na sua vida, eu quero dizer, 1000 pode cair do seu lado, e 10.000 à tua direita, porém, tu não serás atingido. A palavra do Senhor te garante isso. Você não será atingido. Creia em nome de Jesus. Creia dessa maneira. Vamos andando aqui, queridos. Esse texto é muito rico, mas vamos andando que o nosso tempo está indo. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida. Irmãos, enquanto tem muitos pensando que estão vivos, mas estão mortos, sem direção, sem forças, diante de toda essa circunstância de vida, o Senhor diz que Ele mesmo vai lhe preservar a vida. O Senhor lhe preserva a saúde. O Senhor lhe preserva a alegria, o Senhor lhe dá força, como de um boi selvagem, irmãos, o Senhor vai renovar. O Senhor diz que mesmo onde a morte esteja ali, querendo atuar, Deus vai lhe preservar a vida. Creia, queridos, para a glória do Senhor. Vai ser gerada em você uma direção, estratégias, entendeu? Uma inteligência tal que você vai dizer: como que isso aconteceu comigo? É Deus, irmãos, se mostrando o caminho para a vida. É Deus te mostrando o caminho a ser seguido. É Deus te mostrando por onde andar. É Deus te mostrando como fazer. Deus vai gerar vida no teu casamento, queridos. Deus vai preservar a alegria no teu casamento. Deus vai preservar a graça no seu matrimônio, em nome de Jesus. Enquanto muitos e muitos casais, queridos, estão agora nesse problema aí, separando. Eu quero profetizar: Deus preservará a vida no seu matrimônio, e em nome de Jesus a glória vai ser muito maior, para a glória do nome dEle. Receba essa palavra: Deus lhe preservará a vida. Creia, acredite, em nome de Jesus, queridos. Andando ainda aqui, outra promessa do Senhor: Ele te faz feliz na terra. Irmãos, a Bíblia aqui fala de conquista, terra, espaço geográfico, conquista, entrega, coisas que Deus colocou nas tuas mãos. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, que é Ele vai te fazer feliz nessa terra. Deus vai te fazer ter prazer no que Ele te entregou, nesse espaço que Ele te deu, irmãos. Irmãos, tem vezes que eu fico olhando para minha esposa, ela está hoje aqui comigo, eu falo: meu Deus, muito obrigado por essa abençoada que o Senhor me deu, muito obrigado por essa mulher, muito obrigado, meu Deus, pelos meus filhos, muito obrigado pelo ministério. Queridos, Deus não só vai lhe dar, como Ele vai lhe fazer feliz. Creia, acredite.
Eu fico falando com os meus filhos, vocês não estão conseguindo se relacionar nesse tempo com ninguém, mas eu quero profetizar. Deus vai levantar namorada para vocês, Pedro Henrique, Marcos Alexandre, e namorado para você, Ana. Deus vai abençoar a terra de vocês. Seja fiel, pise aí no pezinho aí de algumas moças, meus filhos. Ué, pastor, como é isso? Pisei muito, irmãos. Dá essa estratégia para você aqui, meu jovem. Preste atenção. Você chega assim de mansinho, dá uma pisada no pé da irmã e falou, querida, perdão, que Deus te abençoe. Ela, não, tudo bem. Por quê, irmãos? A Bíblia fala, onde colocares a planta? Dos seus pés. Olha aí, pisei muito no pé aí da minha esposa, irmãos. Claro que é uma brincadeira, irmãos, mas ore e creia, irmãos, que Deus não só vai te dar conquista, mas Deus vai te fazer feliz para a glória do Senhor. É Deus, riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos está engrandecer e a tudo dar força. Hoje minha esposa estava falando comigo que a riqueza do Senhor, aquela que vem do Pai, aquela que vem do alto, irmãos, ela não traz consigo desgosto nenhum. Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na sua terra, Deus vai fazer no teu coração, promessa do Senhor, porque você tem socorrido o necessitado para a glória do Senhor. Olha, que coisa linda ainda. Não o entregará à discrição dos seus inimigos. Deixa eu te falar, irmãos, todos nós temos problemas. E problemas estão para serem resolvidos. Irmãos, tem certos problemas nossos que a gente às vezes pensa, meu Deus, se isso caísse, entendeu, na mão do meu inimigo, eu estava... Mas Deus, irmãos, Ele nos preserva. Nos momentos difíceis da nossa vida, irmãos, nos nossos momentos de fragilidade, Deus não permite que a nossa fragilidade seja exposta diante do nosso inimigo. Deus vem com conserto, Deus fala com você, Deus ensina o caminho a seguir, Deus mostra o caminho do perdão, Deus mostra o ajuste, Deus diz por onde andar. Por isso lá o texto da palavra do Senhor no livro da ceia diz o seguinte, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, porque se não houvesse, irmãos, a disciplina, o cuidado, a correção, o ajuste de Deus, irmãos, muitas coisas nossas cairiam na boca do inimigo e nós seríamos, irmãos, condenados com o mundo. Mas Deus, nesses momentos, Deus vem no nosso socorro, não permite que a nossa vergonha seja exposta, muito pelo contrário, vem com cura, restauração e ajuste para a glória do Senhor. Mas quem nunca passou por isso, quem nunca teve que pedir perdão a Deus e viu ali, irmãos, a misericórdia do Senhor, não permitindo que certas conjunturas tomassem, irmãos, outro rumo pela misericórdia do Senhor. Deus lhe garante isso nesse momento. E ele ainda vem, irmãos, com mais duas palavras fortíssimas. Versículo 3. O Senhor o assiste no leito de enfermidade, irmãos. Olha, o Senhor, irmãos, nos assiste diante das situações de vida, irmãos, que nós nos tornamos incapazes. Diante da nossa incapacidade de produzir, de fazer, Deus fala, fique tranquilo, eu vou te assistir. Se você estiver enfermo, se você não puder fazer, fique tranquilo, eu vou te assistir. Eu vou te gerar, eu vou dar, eu vou fazer com que nesse momento que você não tem condições nenhuma, mesmo de onde não tiver nada, eu vou fazer. Mesmo que eu tenha que pegar lá da boca do peixe, eu vou trazer. Fica tranquilo, irmãos, olha o que eu estou dizendo. Se você tem vivido isso que a palavra de Deus diz, nesse momento, quando você não pode produzir, Deus vai gerar. Deus vai gerar, você vai prosperar, porque é uma promessa do Senhor. É uma promessa, irmãos. Ô irmãos, se nós ficaríamos tranquilos, como nós ficaríamos tranquilos, se um Bill Gates desse da vida chegasse para nós e fique tranquilo. Se você tiver qualquer problema, se você estiver enfermo, se você não puder trabalhar, fique tranquilo que eu vou te socorrer. Irmãos, acho que a pessoa até adoecia.
Só para ser socorrido por um cara desse, irmãos. Agora, quem está falando isso para você é Deus. Diante da sua incapacidade, eu vou fazer o que é preciso por você. Eu não sei se há situações incapacitantes na sua vida, queridos. Seja ela de que ordem for. No corpo, como uma doença, emocional. Não sei que dimensão ela tem tomado. Mas eu quero te dizer, porque você tem assistido, porque você tem reproduzido a Deus, porque você tem assistido necessitado, Deus vai lhe socorrer. Do seu leito de enfermidade, do seu leito incapacitante, Deus está com você para a glória do Senhor. Quero ministrar essa palavra na sua vida e terminando, queridos, essa nossa conversa na doença. Tu lhes afofa a cama. Oh, queridos, há situações na nossa vida que nós não temos como correr. E quando você tiver que passar por situação constrangedora, desconfortável, Deus vai ser o seu alívio. Fique tranquilo. Fique tranquilo. A Bíblia fala quando você estiver doente, que tiver de ir para a cama para os outros podem ter uma dimensão, mas a cama para você vai ser afofada, porque Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso. Deus vai te guardar. Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai te levar adiante. Deus vai te dar condição. Deus vai te dar o socorro, irmãos, quando você tiver que passar por um momento adverso. Tenho certeza que você já sentiu muitas e muitas vezes isso na sua vida para a glória do Senhor. Hoje eu estava conversando com meu filho, que 1 ano se passou, entendeu, de um curso que ele fez, um curso muito sofrido, e ali nós vimos, irmãos, a mão do Senhor afofando, guardando, protegendo e levando adiante. Enquanto muitos saíram revoltados, ele saiu crendo no poder do Senhor. Muitos pais e adolescentes, eu tenho recebido às vezes uma palavra, pastor, o que eu faço? A situação é difícil. Eu falo, queridos, a adolescência tem desses momentos, mas fique tranquilo, se você está com Deus, Deus vai te dar direção de tal forma que esse momento de ajuste, de adolescência dos teus filhos vai ser afofado, vai ser levado adiante, vai ser guardado pelo Senhor para a glória do nome dEle. Se no seu casamento, queridos, tem situações conflitantes, que todo casamento passa, muitos e muitos irmãos até levam à separação, mas Deus fala, porque você tem me espelhado, porque você tem socorrido, essa promessa também vem sobre você. Deus vai trazer alívio sobre a sua cama, sobre o seu momento talvez de constrangimento. Deus vai te trazer socorro para a glória do nome do Senhor. Bem-aventurado o que socorre ao necessitado. Hoje Deus, queridos, te dá uma oportunidade enorme de crescer diante do Senhor. Hoje Deus te mostra um caminho nobre a seguir. Aquele caminho que Ele fez em direção a nós, quando queria nos livrar da morte. Quando nós estávamos perdidos e aflitos, irmãos, Ele entregou o seu Filho para nos salvar. Eu quero te dizer, você que está ouvindo essa palavra agora, Deus está vindo em teu socorro. Se você não aceitou Jesus como Salvador, irmãos, receba essa palavra, viva o que Deus tem falado para você viver, que com certeza vai vir mudanças para a glória do Senhor sobre a sua vida. Você, queridos, que é cristão, se apegue a alguém. Queridos, Deus usa homens para formar homens. Oh, irmãos, quantas e quantas vezes nós espelhamos na nossa vida, irmãos, a pessoa que tem cuidado de nós também nessa vida espiritual. Várias e várias vezes, irmãos, eu me pego espelhando comportamentos e a maneira do pastor Keiso criar os filhos dele, porque, irmãos, desde os 18 anos estamos andando juntos.
Às vezes, irmãos, nós não nos submetemos a esse crescimento, só queremos a outra pessoa, irmãos, para trazer provisão sobre nós, mas nunca há, irmãos, esse relacionamento de querer vivenciar o que a pessoa tem a nos ensinar, e por isso paramos na vida. Por isso, irmãos, ficamos como crianças imaturas e não vamos adiante. Eu quero te convidar, querido, em nome de Jesus, se apegue ao discipulado. Viva isso do Senhor na sua vida para a glória do nome do Senhor. Outra forma de socorrermos, irmãos, é ofertarmos. Oh, irmãos, nesse momento, irmãos, tenha prazer e vim também em socorro à causa do Senhor. Tenha prazer, irmãos. Muito me impressiona a palavra que o pastor Keis falou do Muro das Lamentações. Ele disse que certa vez ele foi lá em Israel e diante de muito frio ali, no dia de frio, ele foi convidado para ir orar no Muro da Lamentação e ele pensou o seguinte: gente, eu vou lá que não vai ter ninguém. Quem vai levantar nesse momento para ir orar lá? E ele disse que, para surpresa dele, quando ele chegou naquele muro, estava lotado. Ele perguntou ao pastor que discipulava ele naquele momento, que o tinha levado até ali, que estou surpreso, não sabia que vinha tanta gente. E ele falou assim, nessa hora, todos eles pensam, eu tenho que ir, porque ninguém vai, e eu tenho que ir em socorro, em oração nesse momento. E porque todos pensam assim, irmãos, aquilo ali ficava mais cheio do que nos dias normais. Queridos, nesse ato de ofertar na casa do Senhor, tenha essa alegria. Tenha essa alegria, queridos. Tenha essa alegria que Deus vai fazer na sua vida. Espero que essa palavra produza sempre por um na sua vida. Que traga o resgate necessário sobre você. Que a unção de Deus te envolva. E que faça toda a diferença na sua vida e na sua família. É uma palavra profética, irmãos, que pode mudar você de uma vez por todas. Que Deus te abençoe, queridos. Permita-me orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero colocar, meu Deus, os teus filhos na tua presença. Temos convicção que a tua palavra hoje, meu Pai, vai fazer toda a diferença sobre eles. Meu Deus, venha com esse poder do Senhor, trazendo transformação. Que nós venhamos dar as respostas necessárias para o Senhor, que venha a mudança, meu Deus, para a glória do teu nome. Queremos te agradecer por esse cuidado, queremos te agradecer por esse socorro do Senhor, e queremos te agradecer porque o Senhor sempre nos tira da nossa zona de conforto e nos mostra o caminho a seguir. Que venha sobre nós, meu Deus, essa certeza, essa vontade, esse amor, essa decisão em reproduzir o Senhor e sair em socorro do necessitado para a glória do nome do Senhor. Que venhamos a efetivar essa ação ainda hoje, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Talvez você tenha sentido a necessidade de aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Se assim você o fez, quero te propor uma coisa. Aqui está o WhatsApp da igreja. Entre em contato com a igreja. Fale que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, que você quer o socorro, quer o cuidado de alguém, que nós vamos estar prestando a você essa assistência para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia maravilhoso e fique na paz do Senhor. Se cuida, querido.